Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em andamento, segunda rodada nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, hein? Nós tivemos várias partidas pela segunda rodada nesta segunda-feira, como por exemplo a vitória do São José do Rio Grande do Sul 2-0 para cima do Comercial de Ribeirão Preto. O Água Santa venceu o Tupã por 3-1. Desportivo Brasil e Hercílio Luz empataram 2-2. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Bandeirante por 3-0. O Tanabi venceu Força e Luz por 3-2. O Retrô empatou 1-1 com o Vitória. Nós tivemos a goleada do Guarani 5-0 para cima da Francana. Operário do Paraná venceu Santa Cruz por 2-1. O Azures venceu o Tunaluso por 2-1. Quem também venceu por 2-1 foi o CRB, que venceu a Brasiliense. Dom Bosco e Coritiba ficaram no 0-0. Comercial do Tietê venceu o Operário do Acre por 3-1. Linense venceu a Inter de Limeira por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Nova Iguaçu por 1-0. Ferroviária e Tirol ficaram no empate 0-0. O Osasco Audax venceu o Ferroviário por 1-0. O Juventude venceu o América de Natal por 3-1. O Fluminense goleou Coimbra por 5-0. O Santos goleou o Jaciobá por 7-1. E o Oeste goleou o Náutico de Roraima por 6-0. Ainda temos em andamento a partida entre Mazagão e Atlético Paranaense. Nesse momento, o Atlético Paranaense vai vencendo o Mazagão por 1-0. E às 9h45 teremos o duelo entre Santa Cruz do Acre e Palmeiras. Bom, com esses resultados, de momento, então, nós temos a seguinte classificação. No grupo 1, o líder é o Votuporanguense com 6 pontos e a mesma pontuação do Botafogo, que é o segundo colocado. Ambos já estão classificados para a próxima fase. Fast Clube, com 0, assim como Floresta, já estão eliminados da Copinha. Pelo grupo 2, IAP e Ponte Preta, primeiro e segundo colocado, respectivamente, ambos com 3 pontos. Cuiabá e Santa Fé têm 0. Pelo grupo 3, o Operário do Paraná lidera com 6 pontos. Santa Cruz e Tanabi têm 3 pontos. Força e Luz tem 0, é o lanterna do grupo. Pelo grupo 4, Criciúma e Mirassol já estão classificados. Criciúma e Mirassol ambos têm 6 pontos, primeiro e segundo colocado, respectivamente. Capitão Poço e Rio Branco do Espírito Santo já estão eliminados. No grupo 5, o Guarani já está classificado na Copinha, 6 pontos, não pode mais ser ultrapassado pelo terceiro e nem quarto colocado, Guarani classificado. O Atlético Mineiro é o segundo colocado com 3 pontos, Nova Iguaçu e Francana têm 1 ponto cada. Grupo 6, o Botafogo de Ribeirão Preto lidera com 4 pontos, mesma pontuação do Azures, que é o segundo colocado. Bandeirante é o terceiro colocado com 3 e Tunaluso, já eliminada, tem 0 pontos. Pelo grupo 7, o líder é o Santos, com 6 pontos. Ferroviária é a segunda, com 4. Lembrando que o Santos já está classificado para a próxima fase da Copinha e a Ferroviária, com 4 pontos, está muito próxima de confirmar a classificação. Em terceiro lugar, nós temos o Tirol com ponto e já eliminado, o Jaciobá tem 0 pontos. Pelo grupo 8, o Vitória tem 4 pontos, é o líder. São José do Rio Grande do Sul é o segundo com 3, mesma pontuação do Comercial de Ribeirão Preto, que é o terceiro colocado. O Retrô é o lanterna com 1 ponto. Grupo 9, o Água Santa lidera com 6 pontos. Tupã e CRB ambos têm 3 pontos, segundo e terceiro colocado, respectivamente. O quarto colocado é a Brasiliense com 0. No grupo 10, o Fluminense lidera com 6 pontos, mesma pontuação do Linense, segundo colocado. Fluminense e Linense já estão matematicamente garantidos e estão classificados para a próxima fase da Copinha. Em contrapartida, Inter de Limeira e Coimbra já estão eliminados, ambos com 0 pontos. Pelo grupo 11, o 15 de Jaú é o líder com 3 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o segundo colocado. Serra Branca da Paraíba e Picos não tem nada. Pelo grupo 12, o Juventude já está classificado para a próxima fase da Copinha, tem 6 pontos. Comercial do Tietê é o segundo com 3, América do Rio Grande do Norte tem 1 ponto, é o terceiro, assim como o Operário do Acre, que é o lanterna. Operário AC, que é do Mato Grosso, desculpa.
Grupo 13, o Cruzeiro lidera com 4 pontos, mesma pontuação do São Carlos, que é o segundo colocado. Real Brasília é o terceiro colocado com 2 pontos e já eliminada, Imperatriz do Maranhão tem 0. Pelo grupo 14, o América do Rio de Janeiro tem 3 pontos, é o líder, o Atlético Goianiense divide a segunda posição com ponto com a Portuguesa. A Itapirense é a lanterna com 0. Pelo grupo 15, o Desportivo Brasil é o líder com 4 pontos, mesma pontuação do Coritiba, que é o segundo colocado. Ercílio Luz é o terceiro colocado com ponto, mesma pontuação do Dom Bosco, que é o quarto colocado. No grupo 16, nós temos o Bahia na liderança com 3 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Capivariano. Madureira é o terceiro colocado com 0, mesma pontuação do Lanterna Sergipe. Pelo grupo 17, o Osasco Audax lidera com 6 pontos. Vale destacar que o Atlético Paranaense é o segundo colocado com 3 pontos antes do início do jogo contra o Mazagão. Ferroviária e Mazagão com 0, porém o Atlético Paranaense nesse momento vai vencendo o Mazagão por 1-0 e esse resultado coloca o Furacão na segunda posição com 6 pontos, confirmando, caso confirme a vitória do Atlético Paranaense neste duelo contra o Mazagão, aí já teremos Osasco Audax e Atlético Paranaense matematicamente classificados para a próxima fase da Copinha e, consequentemente, Ferroviário e Mazagão já estariam eliminados. Mas esse caso só acontece se o Atlético Paranaense confirmar a vitória. Ao término dessa partida e do outro jogo entre Palmeiras e Santa Cruz do Acre, eu vou fixar no comentário aqui no vídeo relacionado a esses dois grupos como ficou a classificação com o resultado do jogo entre Atlético Paranaense e Mazagão e Palmeiras e Santa Cruz do Acre e, consequentemente, como ficaram a classificação do grupo 17 e do grupo 19. Bom, pelo grupo 18, o Novo Horizontino lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Votorati, segundo colocado. Genos é o terceiro colocado com 0, mesma pontuação do Lanterna ABC. Pelo grupo 19, o Oeste nesse momento lidera com 4 pontos, o Palmeiras é o segundo com 3, o Santa Cruz do Acre é o terceiro com 1 e o Lanterna o Náutico de Roraima com 0. Mas é importantíssimo destacar que o Palmeiras joga contra o Santa Cruz do Acre e o Palmeiras, pelo menos empatando o jogo, já assume a liderança do grupo e se vencer, assume a liderança do grupo, no caso uma vitória e matematicamente carimba o Palmeiras já na próxima fase da Copinha. O Oeste com 4 pontos está muito perto de confirmar a classificação, mas seria bom para o Oeste uma vitória do Palmeiras contra o Santa Cruz do Acre, que aí encaminharia bem a situação do Oeste. Como eu disse, no grupo 17 e grupo 19, assim que terminar o jogo do Palmeiras contra o Santa Cruz do Acre, vou fixar no vídeo aqui um comentário falando sobre esses dois grupos, classificação e resultado. Grupo 20, o Referência lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Sport, segundo colocado. Boa Vista do Rio de Janeiro é o terceiro com 0, mesma pontuação do Lanterna Cascavel. Pelo grupo 21, Grêmio é o líder com 3 pontos, mesma pontuação do Porto Vitória, segundo colocado. Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista tem 0 e são terceiro e quarto colocado, respectivamente. Grupo 22, nós temos o Marcílio Dias na liderança com 3 pontos, o Goiás é o segundo também com 3. Taubaté e Inter de Minas não tem nada. Pelo grupo 23, o Flamengo lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Zumbi de Alagoas, que é o segundo colocado. Esporte Clube São Bernardo é o terceiro com 0, mesma pontuação do Lanterna Cruzeiro da Paraíba. Grupo 24, o Red Bull Bragantino lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Avaí, que é o segundo colocado. União Araguainense do Tocantins é o terceiro colocado com 0, mesma pontuação do Lanterna União Suzano. Pelo grupo 25, o líder é o Carajás com 1 ponto. Aliás, aqui todo mundo tem 1 ponto, mesmo saldo de gols, a mesma situação. Marcaram 2 gols, sofreram 2 gols na primeira rodada, então eu posso dizer que o Carajás, Fortaleza, Ituano e São Bento, todo mundo divide a primeira posição neste grupo. Grupo 26, o América Mineiro lidera com 3 pontos, mesma pontuação do Esfera, que é o segundo colocado. Estrela de Março é o terceiro colocado com 0 e o Piauí é o Lanterna também com 0. Grupo 27, o Corinthians lidera com 3 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Santo André. Rio Branco do Acre é o terceiro colocado com 0, mesma pontuação do Porto Velho de Rondônia, que é o Lanterna. Grupo 28, o Aster de Itaquaquecetuba é o líder com 3 pontos, Falcão e Vila Nova dividem a segunda posição com ponto e o Dourados é o Lanterna com 0. Grupo 29, o América de Sergipe tem 3 pontos, assim como o Flamengo de Guarulhos, que é o segundo colocado. Barra de Santa Catarina é o terceiro com 0, mesma pontuação do Internacional, que é o Lanterna do grupo. Grupo 30, nós temos o Ibrachina
Na primeira posição com 3 pontos, mesma pontuação do Náutico, que é o segundo colocado. Araguacema do Tocantins e Monte Roraima não tem nada. No grupo 31, o Ceará lidera com 3 pontos, mesma pontuação da Juventus da Moca, que é a segunda colocada. Portuguesa Santista a terceira com 0, mesma pontuação do Lanterna Trindade. E no grupo 32, todo mundo com ponto, todo mundo marcou um gol, sofreu um gol na primeira rodada, todo mundo empatou. Então todo mundo aqui divide a primeira colocação no grupo 32, que são eles: Canaã do Distrito Federal, Nacional de São Paulo, Vasco do Rio de Janeiro e 15 de Piracicaba.